Mesmo antes de a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarar a Covid-19 como uma pandemia, alguns países já realizavam o fechamento parcial de suas fronteiras. Desde então, adotou-se medidas que restringiam a circulação de pessoas e também a suspensão de atividades econômicas consideradas não essenciais. Para dificultar a disseminação da doença, foi decretada a paralisação de atividades em igrejas, escolas, shoppings, com o intuito de evitar aglomeração de pessoas. Essas medidas, evidentemente, causaram efeito sobre a economia. E já tendo se passado 6 meses após o primeiro caso confirmado em Wuhan, na China, o que fazer para melhorar a situação econômica do Brasil em meio ao coronavírus? Eu me chamo Brenda, aluna do professor Wellington, cursando técnica em administração pela Escola Técnica Alvorada, e nesse trabalho referente à disciplina Projeto e Prática serão abordadas algumas medidas que podem ser adotadas para minimizar a recessão econômica que estamos vivendo, tomando como base alguns países que estão conseguindo ter sucesso no enfrentamento à Covid-19, levando em conta a realidade do Brasil. Diante de um cenário pandêmico como o atualmente instalado devido à Covid-19, onde se faz necessária a tomada de decisões para que sejam mantidos a integridade da saúde e bem-estar da população, assim como a amortização dos impactos econômicos por ela causados, o 5W2H mostra-se uma ferramenta eficaz para que se veja com mais clareza as formas de solucionar problemas. Ele consiste basicamente em um método de avaliação da qualidade de uma decisão já implementada ou do planejamento futuro de uma ação a ser tomada. Nesse caso, essa ferramenta foca em informações sobre cada ponto de relevada importância no projeto, como segue a imagem. Cada ponto desse vai ser um passo que deve ser dado. Então, deve-se saber o que, o porquê, onde, quando, quem, como e quanto. Trazendo a discussão sobre medidas necessárias para o controle e combate à doença e para minimizar os danos à economia para a realidade brasileira, foi proposto a divisão do planejamento em dois tópicos principais, que é o controle da disseminação da doença e o plano de retorno / recuperação da economia. O controle e disseminação da doença, que é o que a gente está falando aqui, o que tem em vista o estudo do artigo de pesquisadores americanos que apontam a recuperação mais célere da economia em cidades que implementaram algum tipo de distanciamento social durante a gripe espanhola de 1908. Então, ela consiste no que eu já abordei, porque diminuir o contágio para evitar a paralisação total e dessa forma não haja prejuízo financeiro para a saúde, o que em todo o território nacional, quando imediatamente o Ministério da Saúde, em conjunto com as demais secretarias correspondentes, quanto valor estimado de aproximadamente 10% do PIB, incluindo o valor do plano do retorno da economia, que é o próximo tópico, e o como, tomando como referência países que obtiveram bons resultados na execução de medidas para manter a disseminação do vírus em questão, propõe-se a restrição do turismo, estrangeiros com a intenção de visitar o país a passeio e não para a realização de atividades essenciais será impedido de adentrar, como visto na Alemanha. Uso obrigatório de máscaras em locais públicos. Após o surto da SARS, síndrome respiratória aguda grave, em 2002, a China prontamente adotou essa medida. Abertura e funcionamento apenas de serviços essenciais, farmácias, bancos, supermercados, serviço online, têxtil, combustível, energia, água, gás. Abertura da demanda de leitos particulares aos pacientes graves. E
ao próximo tópico, é a retomada gradual da economia, porque para evitar o colapso econômico e favorecer o bem-estar social, onde em todo o território nacional, quando em um mês após as medidas de controle da disseminação ou estabilização da curva de contaminação, quem o Ministério da Economia, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, quanto em torno de 10% do PIB nacional do ano anterior, né, incluindo o valor do plano de controle de disseminação da doença, que é o anterior. E o como ele abrange a reabertura de pequenos estabelecimentos familiares com controle rigoroso de higienização, baixa densidade de pessoas e horários reduzidos, como se observou na Áustria, hospedagem de profissionais de saúde custeada pelo governo desde que estejam operando com capacidade reduzida e respeitando o distanciamento de no mínimo 2 metros entre pessoas e rigorosas medidas de higiene, auxílio emergencial para pessoas com situação de vulnerabilidade sem carteira assinada, repasse de até meio salário mínimo para colaboradores assalariados de pequenas empresas com dificuldade de manter a folha de pagamento em dia, testagem em massa, a nova modalidade do Cine para pessoas desempregadas que testam positivos para o anticorpo, para se candidatarem a empregos temporários, linhas de crédito a juros baixos, sem burocracia, a prazos alongados para empresas, tendo como requisito a manutenção dos empregos e a sustentação de pagamentos de bônus, dividendos para a diretoria e adicionais por prazo determinado. Contratação de costureiras para fabricação de máscara por meio de concurso, criação do fundo destinado à empresa e à pesquisa, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e técnicas que promovam a saúde coletiva. Dessa forma, vê-se que o planejamento estratégico é essencial para nortear aplicações práticas de soluções que levem os objetivos a serem atingidos. Deste modo, a utilização de ferramentas como o 5W2H torna-se um poderoso meio de organização, visualização de ideias e plano de ação.